Scherer, que será nosso diretor 2025, 27, vem uma pergunta de um amigo seu, Scherer, Aldair Casagrande, Rotary Clube Pato Branco Sul. Você conhece esse caboclo cearense? Ele faz a seguinte pergunta, Scherer: quais os desafios imagina encontrar quando da assunção de seu mandato como diretor? Bom, primeiro, já me passaram, então tinha um tempinho para me preparar, né? Mas o primeiro que eu penso sempre é conseguir controlar esse relógio para ele não andar tão depressa. Há poucos dias foi a indicação e agora já estou aí muito próximo à Assunção, né? Como diz o Henrique. A outra é começar a controlar a taquicardia quando a gente está na frente desses expoentes rotários. Mas eu acho que o desafio maior foi muito bem, apareceu muito bem na própria opinião dos diretores. Se vocês perceberem a se atentar, ficou evidenciado a diversidade de opiniões, de ideias, e esse eu acho que é o meu grande desafio. Eu às vezes olho aqueles retratos antigos feitos nas ruas de grandes cidades, todo mundo andando de paletó, terno, gravata, chapéu, e os tempos foram mudando. A minha profissão, uma delas, que é ser perito do Judiciário do Estado do Paraná, me leva às vezes participar de audiências junto a juízes. E aí eu vou lá de terno e gravata, e aí eu chego na sala de audiência, aparece o juiz com uma calça, vou chamar ela de customizada, né? Cortada, arrebentada, camiseta. Então isso para mim é um indicativo muito claro que o mundo mudou. As coisas mudaram. Prova disso também o próprio Rotary deixa muito claro, mostrou para nós a admissão de mulheres, que inicialmente não estava previsto. Eu quero dizer com tudo isso que, e quem me conhece sabe disso também, que eu sempre trabalhei muito pela democratização de Rotary. Que Rotary deve ser oportunizado para mais pessoas. E aí eu lembro de uma frase que diz, né, quem não está se ocupando em crescer, está se ocupando em morrer. E de certa forma, se nós observarmos o que está acontecendo, o quadro associativo do Rotary não é coisa do Brasil, temos alguns países que esse movimento de queda no quadro associativo é muito mais forte que no Brasil. Indica isso que nós temos que mudar, que nós precisamos democratizar, levar Rotary a bairros e não ficarmos concentrados nos centros das cidades, onde obviamente ele está mais elitizado. E que muitas vezes sequer sabem quais são as dificuldades que o bairro enfrenta, e aonde nós temos um espaço grandioso para nós trabalharmos com eles, para resolver os problemas daquela comunidade. Então eu acho que esse é o meu maior desafio, e eu digo a vocês, eles não são excludentes. Nós podemos trabalhar com a elite, podemos trabalhar com as não abastadas, nos bairros. Eu acho que nós temos espaço para todos eles. Tem lugar para cada um. Então, acho que essa diversidade, eu estou citando um aqui, né? Ele foi dado 5 minutos para nós e eu brinquei, eu preciso de 5 minutos para me acalmar, para organizar as ideias, né? Mas tem muitas outras. Tem as da ordem pessoal, a questão da agenda, né? Quem sabe eu não estou aposentado, eu ainda estou em plena atividade com
diante da direção de algumas empresas grandes. Então eu tenho também esse desafio que é bem pessoal. E assim tem muitas, mas eu quero dizer a vocês que estou imbuído da melhor boa vontade. Quero conquistar a confiança de vocês, diretores, para corresponder às expectativas que foram depositadas por vocês e também por vocês, e esse também é um grande desafio. Então, vamos juntos, me ajude, eu acho que a gente pode fazer um trabalho extraordinário, mostrar para que existe o movimento rotário na sua essência. Obrigado, Henrique. Obrigado, chefe. Tema: Panorama da Estratégia de Tecnologia da Informação do Rotary Internacional, que será proferido pelo gerente-geral e chefe de Tecnologia de Informação do Rotary, Paul Heisman. I'd like to first thank Director Enrique for inviting me to speak. It's not every day you get to hear from the IT guy. So I'm going to make this as interesting and relevant as possible. So unfortunately, I really don't have any amazing emotional stories to share with you about our global impact, our global service. But what I do want to share with you this morning are insights into some of the support and technology that goes into making those things happen. So I really appreciate that. So my goal with this presentation really is to provide you with a look inside some of those systems in the efforts and share some of the highlights and new features to our digital products and our services. So we call ourselves people of action. And generally we think about ourselves at the local level. But I want to take a step back at a macro level and share with you a little bit of numbers from a financial perspective. Several years ago, Rotary received a special report by the Johns Hopkins Center for Civil Society Studies that estimated that members volunteer about 47 million hours a year. And that translates to about $850 million US. Additionally, Harvard University determined that Rotary clubs contributed an estimated $1.15 billion in cash in their local communities. And that was in 2018. It's probably more than that today. Add that to the nearly $440 million we raised at Rotary, that values our organization at over $2 billion. So why am I sharing this information to start? We generally think of ourselves as a charitable, non-profit, service-oriented organization. But from a business perspective, we are a $2 billion global enterprise. And we are on par with many for-profit organizations, I would say, that actually share in this space. And in many ways, we're even more complex than those organizations. And I'm going to get into that in just a few minutes here. So first, I'm going to give you some insights of my team. My team is made up of 6 functional areas within Rotary International. And you can see some of the people there, some of the faces you might recognize. And it's general functional areas of project management and enterprise portfolio management, IT operations and support, data management, software engineering, and architecture. So these are general, I would say, common functional areas within an IT department. So who makes up my team? We have 87 full-time staff that are employed at Rotary International. Most of them are in our world headquarters in Evanston. We have an IT support staff in Pune of 21 full-time staff members there.
And then we have a partnership with a global IT services firm called Axion Labs that provides us with most of our software engineering and our quality assurance staff and support. So collectively, that's nearly over 180, almost nearly 200 staff that support our products and services to support that work that you do. So you might be asking yourself, what do all of these people do? We support this. And you're not supposed to understand this graph. I share it with you for you to get an idea of the complexity of our organization. Each one of these boxes is like a separate system or service that we support on a technology level. And if you look at this, it's everything from our grants application system, our grants management system, our digital website, Rotary.org, My Rotary, our membership management system, everything that goes into supporting our global international organization. And I like to start with this because generally when you think about Rotary International, you do think, how hard can it be? You know, why does it take so long to get certain things done? All of these systems have to talk to each other in a very, very common standard way. And that's very, very difficult to do. So when I started at Rotary 3 years ago, I was trying to figure out how I could simplify the complexity of our organization and the challenges that we have from a technology perspective. And this is what I found. I found a simple meme cartoon. And for those of you that cannot read Portuguese, that says, I don't understand why it takes so long to add a new window. When behind you see a foundation that appears to be kind of crumbling down. Now I'm here to share with you today, we don't have a crumbling foundation, but we do have a foundation that needs work. It needs a lot of work to be upgraded. If you know anything about IT, you have to constantly continuous upgrade, and improve your systems. And without a good foundation... Parabéns, Henrique e Renata, a vocês e a sua equipe por este instituto fabuloso. Também para mim pessoalmente é sempre uma honra estar de volta aqui no Brasil, este país que eu conheci por primeira vez no ano 1986, quando eu jogava jovem, trabalhando no escritório Pinheiro Neto em São Paulo. E também gostaríamos de agradecer aos nossos ex, o Marco e a Anseli. Muito obrigado por toda a sua ajuda durante este instituto. Agora, hoje eu gostaria de falar sobre dois conceitos que são, na minha opinião, críticos para o nosso futuro. Isto é a inovação e a revolução no Rotary. E eu acho que estes dois conceitos são interrelacionados e são críticos em vista dos desafios que estamos enfrentando como organização. Agora, não tem dúvida que o Rotary é uma organização incrível. Tudo o que nós temos conquistado nos últimos 119 anos é fantástico. Os miles de projetos no nível do clube, do distrito, regional, internacional, todo isto tem tido realmente um enorme impacto nas vidas de milhões de pessoas ao redor do mundo. E cada um de nós devemos ter muito orgulho do que conquistamos. Agora, é verdade, o Rotary está mudando. Está mudando em algumas regiões do mundo, em outras regiões do mundo o Rotary fica igual. E como falou o nosso querido ex-diretor Gerson durante o painel, o Rotary está mudando aqui no Brasil.
Então a pergunta, qual no fim do dia é o propósito do Rotary? Quais são as nossas metas principais como organização? Obviamente, companheirismo, obviamente também ajudar um ao outro com nossos negócios, nossas vidas privadas, pessoais, etc, etc. Eu diria que o propósito principal da nossa organização é fazer bem no mundo, marcar as vidas das pessoas no mundo. Então, talvez o Rotary seja menos elitista. Mas a pergunta é, apesar disto, qual é o impacto que estamos tendo no mundo? E o interessante é que o nosso impacto hoje em dia é maior que em qualquer outro momento da nossa história. Durante a Covid estamos muito preocupados com o que vai acontecer com as arrecadações da Fundação Rotária. E o que ocorreu? Batemos todos os recordes. Então, hoje em dia, eu diria que o impacto que estamos tendo no mundo é maior que qualquer momento da nossa história. Erradicação do polio, subsídios globais, subsídios distritais, intercâmbio estudantil, os nossos centros de paz, o impacto que estão tendo, programas de escala e todos os outros projetos que o Rotary está fazendo ao redor do mundo. E como Paul mencionou no seu discurso, o valor global do nosso trabalho, 2,4 milhões de dólares. Um impacto incrível. Então, sim, se Rotary está mudando, eu também diria que esta mudança não há afetado de jeito nenhum um dos nossos principais propósitos, metas, que é fazer bem no mundo. No entanto, temos que ser honestos e reconhecer que, como organização, temos grandes desafios. No nível global, o nosso quadro associativo tem estado estagnado a 1,2 milhões de associados por mais de 20 anos. O ano passado, 150 mil pessoas entraram na nossa querida organização, mas ao mesmo tempo saíram 150 mil pessoas. Em países como os Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia, Austrália, Grã-Bretanha, aqui na América Latina, na Argentina, estamos vendo uma queda dramática do quadro associativo. Até mesmo aqui no Brasil, temos clubes, temos distritos onde o quadro associativo está estagnado ou declinando. E também aqui no Brasil vocês têm a realidade de muitos e muitos clubes pequenos, de poucos associados. Agora, na minha opinião, a inovação e a revolução tem que ocorrer em todos os níveis da nossa organização. Ao nível de Rotary internacional, ao nível regional, ao nível distrital e, mais importante, ao nível dos clubes. Agora, no nível internacional, Rotary Internacional tem tomado várias medidas. Eu não vou listar todas as medidas, porém gostaria de me enfocar nos dois projetos pilotos na Grã-Bretanha e na zona 8. E a zona 8 é Nova Zelândia, Austrália, as Ilhas Pacíficas. Ambas regiões, como eu mencionei, estão realmente lutando e precisavam fazer algo radicalmente diferente. E cada piloto está adotando uma abordagem diferente para resolver o desafio da queda dramática do quadro associativo. O piloto em Grã-Bretanha e Irlanda está enfocando em novas e diferentes formas de participar no Rotary, além de juntar a
Rotary Club típico. Um exemplo é a categoria de associação direta. O que significa isto? Nesta categoria você não se torna um associado de um clube, mas se torna um associado direto de Rotary em Grã-Bretanha e Irlanda. E como associado direto você pode visitar qualquer clube, participar em projetos de clubes na região e também fazer o networking com os outros associados diretos. A segunda categoria é o associado empresarial, ou Enterprise Member, como falamos em inglês. E esta categoria é diferente a um associado corporativo. Então, de que consiste? Por exemplo, você tem uma empresa, tem 100 funcionários. Esta empresa quer oferecer aos seus funcionários oportunidades de fazer serviço na comunidade. Então, o que vai acontecer com esta categoria de associado é que a empresa paga quotas à Rotary por os funcionários. E os funcionários têm depois a oportunidade de participar de projetos de serviço. E o secretariado em Grã-Bretanha e Irlanda vai ter funcionários profissionais que vão trabalhar com essa empresa, com esses funcionários desta empresa, para encontrar oportunidades de fazer serviço. E eu pessoalmente estou muito animado com esta categoria de associado, já que é algo completamente novo e inovador. Agora, na zona 8, eles lá estão tomando outro caminho. Eles estão criando uma nova estrutura regional para melhor apoiar aos clubes. E a ideia aqui é juntar recursos no nível regional para ter maior impacto, maior relações públicas, projetos de maior escala, mais sustentáveis, com maior impacto. E agora, debaixo do Conselho, tem comissões de quadro associativo, relações públicas, arrecadação de fundos, etc. E também, vinculados com o Conselho Regional, tem especialistas rotarianos que vão oferecer os seus serviços e os seus conhecimentos diretamente aos clubes na Zona 8. Também o papel do governador vai mudar. O governador vai continuar representando o Rotary Internacional. O governador vai continuar promovendo e apoiando a Fundação Rotária na zona, no distrito. O governador vai continuar mantendo contato com a imprensa no distrito. Mas os governadores já não vão fazer visitas aos clubes, não vai haver conferências distritais. No lugar das conferências distritais, agora vai haver uma conferência regional, ao nível regional, e os governadores não vão estar supervisando aos clubes ou reportando sobre os clubes para a Rotary Internacional. Mas, ao invés disso, haverá líderes comunitários que serão responsáveis por menos clubes e serão mais próximos deles. E o papel destes líderes comunitários é apoiar diretamente os clubes e para motivar aos clubes. E ao longo do tempo vamos ver o que acontece com o papel do governador distrital. Agora, não sabemos se estes pilotos vão ter êxito ou não, mas cada projeto piloto tem metas claras e metas claras que eles vão tentar atingir. E vamos ver o que acontece. Estes pilotos vão durar vários anos e vamos saber se boas ideias surgem
destes projetos pilotos, e se surgir uma boa ideia, vamos apresentar esta ideia ao resto do mundo rotário. O clave é entender aqui é que estes projetos pilotos não afetam de jeito nenhum o resto do mundo rotário. Repito, os planos destes projetos pilotos não afetam de jeito nenhum o resto do mundo rotário. Para vocês, para as zonas do Rotary que não estão participando nos projetos pilotos, a vida vai continuar igual, nada muda. Mas se, depois dos pilotos, se surgirem ideias boas, que funcionam, aí sim vamos apresentar estas ideias ao resto do mundo rotário, ao Conselho de Legislação, para ver se podemos incorporar estas ideias exitosas no resto do mundo rotário. Mas ao fim do dia, o Rotary não é sobre estrutura. A essência do Rotary, a pedra fundamental do Rotary, são os clubes. Os clubes são a parte principal da nossa organização. E temos que entender que o Rotary, no fim do dia, na minha opinião, está vendendo um produto ao mercado. Obviamente não estamos vendendo leite, ou livros, ou automóveis, mas sim estamos vendendo a experiência que uma pessoa consegue quando se torna associado de um clube rotário. E essa pessoa paga por essa experiência, com dinheiro e com seu tempo. E, infelizmente, estamos vendo que muitas pessoas simplesmente não estão interessados em comprar o nosso produto. Então, na minha opinião, ao fim do dia, o mais importante é realmente no nível do clube, onde temos que aplicar e utilizar os conceitos de inovação e revolução. Como eu fiz durante a convenção, na minha palestra, no meu discurso na convenção em Singapura, eu gostaria de sugerir cinco maneiras onde vocês, os rotarianos, os clubes, podem inovar e revolucionar o Rotary. Agora, primeiro, é que cada clube deveria, na minha opinião, fazer uma análise interna e examinar o produto que o clube está oferecendo, identificar os pontos fracos e depois implementar medidas necessárias, mudanças necessárias para tratar com estes pontos fracos. Esqueçam-se das regras formais. Não existe, na minha opinião, uma polícia rotária. Para mim, o mais importante é oferecer aos nossos associados, no nível do clube, uma experiência que eles vão encontrar interessante e também algo que eles vão querer, vão desejar comprar. Entretanto, se o seu clube está lutando, se está perdendo associados, se está estagnado, eu diria que é hora de revolucionar este clube e oferecer aos associados deste clube uma proposta de valor que eles vão considerar atrativa. A segunda forma onde vocês podemos revolucionar o Rotary é apoiar a criação de novos modelos de clube. E já temos vários modelos inovadores de clube. E eu acho que estes modelos são talvez a melhor maneira de romper com as tradições. E hoje em dia temos clubes passaportes, temos clubes satélites, clubes baseados
em causa. E a terminologia não é o importante aqui. Só que existe, é importante saber que existe uma variedade de opções para organizar os nossos clubes. Por exemplo, um modelo que eu pessoalmente vejo muito interessante são os clubes companheiros. Um clube companheiro está afiliado com um clube existente tradicional e os associados de um clube companheiro pagam quotas ao clube tradicional existente. Mas os associados de um clube companheiro não precisam participar em reuniões. Eles só fazem serviço. E para estes associados companheiros, este é um modelo de clube que cumpre com suas necessidades, com o que eles estão procurando na nossa organização. E o interessante é que estes clubes, que não cumprem com todos os modelos tradicionais, estes clubes estão realmente prosperando. Então, precisamos de sua ajuda para apoiar a criação de novos clubes inovadores. Agora, a terceira forma de revolucionar Rotary, eu diria, é tentar solucionar 100% de um problema, em vez de solucionar 1% de 100 problemas. E as nossas pesquisas claramente mostram que os clubes têm mais sucesso quando eles concentram seus esforços nos projetos que têm maior impacto e maior escala. Então, a terceira forma de revolucionar a nossa querida organização é focar a sua energia em projetos de maior escala e impacto. Isto me leva à quarta forma de revolucionar Rotary. Isto é formar parcerias. E, lógico, o exemplo mais claro é a nossa luta para erradicar a polio. É só graças às parcerias, aos nossos parceiros, Fundação Gates, Organização Mundial de Saúde, UNICEF e outras, é só graças a estes parceiros que estamos a bordo de erradicar a polio. Então, o meu pedido é que busquem no nível dos clubes, no nível dos distritos, nível regionais, parceiros para que podamos, como organização, como região, como distrito, como clube, fazer projetos de maior impacto, de maior escala, de maior sustentabilidade. E isto nos ajuda com a nossa imagem pública. Melhor imagem pública significa mais associados, mais doações à Fundação Rotária, mais recursos para fazer projetos, mais projetos significa melhor relações públicas, etc, etc. Então, criamos este círculo perpétuo de fazer crescer a nossa organização. E, por último, temos uma forma mais para revolucionar o Rotary. É abraçar a tecnologia. O exemplo de Covid é um exemplo excelente. Antes do Covid, havia muita resistência dentro da nossa organização de abraçar tecnologia. Por exemplo, ter reuniões virtuais. E de repente, 2020, março de 2020, o mundo rotário inteiro teve que passar a uma vida virtual. E o Covid foi horrível para o mundo, mas para o Rotary houve uma grande vantagem, que demonstrou aos rotarianos
que utilizar a tecnologia pode trazer benefícios muito grandes. Então, vimos como organização a importância da tecnologia. Na minha opinião, a próxima ola de inovação vai involucrar a inteligência artificial. A inteligência artificial pode nos ajudar com nossos projetos de serviço, pode ajudar a analisar informação, fazer pesquisas, identificar as necessidades da comunidade. Agora, obviamente, a inteligência artificial não pode substituir conexões humanas, mas sim pode nos ajudar a fortalecer essas relações e fazer melhor o nosso serviço. Como vocês todos sabem, Rotary é uma organização incrível. E tem sido a honra da minha vida de ter o privilégio de ser o seu secretário-geral. E cada um de vocês tem contribuído e vai contribuir a tudo o que hemos conquistado. Mas como organização, temos que ser honestos. Estamos numa encruzilhada. E cada um de vocês vai ter que jogar um papel importante. Na minha opinião, temos que abraçar inovação e temos que revolucionar o Rotary. Esse discurso tem sugerido, humildemente, 5 vezes que podemos revolucionar a nossa organização. E tenho certeza que existem muitos mais. Mas a coisa importante hoje em dia é agir. Somos pessoas de ação. Falar é barato. O que vale é ação, como pessoas de ação. O futuro de Rotary requer, na minha opinião, pensamento inovador e revolucionário. Inovação e revolução. O futuro de Rotary está nas suas mãos. Muito obrigado.